Pessoal, Lobo Sem Limite. É o Giffen escrevendo. E o Giffen escrevendo, ele vai fazer uma coisa assim divertida. Já ganhou destaque pela Liga da Justiça Cômica. É uma das melhores ligas que se tem. Porque você consegue rir, entende? E como ele cria o lobo, ele demora para engrenar, até para o personagem ser repaginado. Começa como se fosse uma sátira das histórias que existiam e os personagens que tinham nos anos 90, só que depois o personagem vai engrenando, vai encorpando e vai surgindo uma coisa assim muito legal e acaba sendo um dos melhores personagens da DC. Vamos comparar primeiro aqui em termos do formato com outra coleção. Olha só, o tamanho é quase idêntico da Salvat. A diferença é que aqui é menos grosso. Isso se deve porque a gramatura do papel ela é menor, tá? Em comparação, você consegue ver até as mesmas páginas mais fáceis. E aqui já é um pouco mais grossinho. Na capa, ela é completamente plastificada. Isso facilita em termos da limpeza. E aqui tem uma parte, só essa parte centralizada, que recebe o plástico, o restante é papel. O que mais? Esse papel colchê, ele não é um colchê puro, entendeu? Existem vários tipos de colchê. Ele é diferente do colchê utilizado pela Panini. O da Panini, ele aceita melhor o brilho, as cores ficam melhores, não tão chapadas como aqui. Em compensação, esse papel, ele tem uma tendência as páginas a grudarem. Justamente por ficar fora, quando você não tem oxigênio, não folheia, ou você prensa, guardando de forma assim muito justa, tanto colocando muito peso em cima, ou ficar em termos na estante, tem que ter aquela folguinha, a tinta ela vai sair e vai grudar nas páginas. Então esse papel ele acaba sendo mais resistente. É claro que todo quadrinho, livro, a tinta ele vai soltar eventualmente, tá? Fica até mesmo lá no formatinho, ela solta, só que você tem meios para você retardar e resguardar, tá bom? A melhor coisa é sempre estar você oxigenando. E como é que você coloca oxigênio nas páginas? Você vai desde folhear, fazendo assim, ó. Só que o ideal é você realmente ler de tempos em tempos, tá? Esse folheio assim, o sol até certo ponto ele é benéfico. Não pode ficar intensamente, mas o papel ele tem que ter de vez em quando um sol. Não é aquele sol lá do meio-dia, mas só para você matar algumas coisas assim, alguns micro-organismos que existem. Entendeu? Já existe em termos do papel. Acho que já me alonguei muito com essa aula, sei lá, de bibliotecário, né? Mas vamos nos ater aqui à história, que é o lobo, é o maioral e é divertido. Aqui tem um prelúdio bosta, até com arte também ruinzinho. E aqui começa a parte divertida, tá? Você já te garante uma risada. Eu nem li com a crítica do Star Wars, né? Com essa brincadeirinha de Vagabundo das Estrelas. Ou Déjà Vu, o filme. Eu ri mesmo com Bulimia 2, O Retorno. Linda capa. Olha só. Essa arte aqui. É do Alex Horley. Ele já trabalha... Ele vem do RPG... Ele já fez o Conan também, alguns cards. Só que aqui, justamente no Lobo Sem Limite, ele gosta do personagem. Então, houve uma dedicação. As cores são lindas, tá? Esse trabalho dele é interessante por isso. E já começa, assim, a escrotidão. Eu peguei o jogo de palavras da história que vai contar. Tanto com nos seios apagando, e o seu lobo que nós conhecemos, ele vai enfrentar um escocês aqui, meio maluco, do tipo, o cara vai usar massas como se fosse a bola dele. E o que o lobo faz como carregar prova? Ele leva lá as bolas queimadas pro outro, ele tá numa fase de crise. Mas não espere uma história muito sofisticada, tá? É o humor
humor negro aqui colocado e a comédia, entendeu? em si. Vai te garantir boas risadas porque o Lobo ele pega esses paradigmas que nós temos e... eu acho que foi o seguinte, o GIF, o Lobo, ele... Não tem como você dizer simplesmente foda-se pra todo mundo. quer chutar, quer selvageria. O GIF, ele tava num dia assim, eu vou fazer um personagem que como eu gostaria de agir neste dia. Só que ele age assim direto. Isso que é divertido, tá? A minissérie foi feita inicialmente em 6 partes. Saiu aqui, foi em 2004, 2005, se eu não me engano. E ela teve... Foi em 3 partes, 2 números em cada, tá? Com arte original, papelzinho também. E a Egg Moss, ela realmente faz a compilação. Tem também uma história extra daqui que eu realmente não li, achei isso simplesmente escroto demais. Talvez se eu tiver paciência, eu não gostei do desenho, tá? Em termos de origem, isso aqui não é o Lobo ainda que eu conheço, tá? O Lobo que eu conheço começa aqui e tem as minisséries que são ótimas. Olha só em termos a arte de novo, dá um banho em termos de selvageria gratuita e seios, né? Colocou o X aqui, isso é de sacanagem, né? Mas lindo, aqui são é a colorização. Colorizada, pega em termos da arma. E qual é a história, se é que serve uma importância? O Lobo é contratado para fazer um serviço com uma manipulação existente. Aqui, ó, uma referência ao Silêncio dos Inocentes. E ele tem que matar lá alguém, colocar uma zona pacificada. Só que quando você mata o equivalente a um sultão lá, para entenderem, você se transforma no novo sultão, o rei do mundo. E é chato pra caramba. E o Lobo ele começa a fazer as suas próprias regras. Para começar, ele não queria assumir o lugar de jeito nenhum. Não, mas são as tradições. Então ele vai lutando com os robôs, toma um pau também, porque o Lobo ele não é invencível, apesar de ser forte. E tá aqui preso. E fala, você vai ter que fazer isso, tem explode de tal, isso. O cara enche o saco dele. E também tem o Harém. Harém? Olha a vontade que o Lobo vai. Aí ele vai lá. Harém é sempre uma boa. Tu podia ter economizado muita saliva se tivesse falado antes do Harém. E o Lobo vai lá se divertir nessa forma. É o tom da série. Destoa esse personagem criado aqui, o Besouro, sei lá o que, Bisonho, que o Giffen criou, ele introduz na história porque trabalha com a quarta parede, achou que seria bom relembrar. Até a arte decai, né? O personagem não funciona muito não, tá? Ele até depois ele ganha e ele toma muita porrada, mas ele serviu para introduzir uns personagens assim bem escrotinhos. E que é uma coisa ainda pior. Eu acho que um dos piores momentos do Lobo. O interessante desse personagem é que ele sabe que só mete em situação assim ruim demais. Ele sabe que ele é assim. Ele sabe que é escroto e se mete em situação escrota. E ele acaba aceitando. Ele fala, cada porcaria que eu me meto, 2 vezes. Já que eu tô aqui já que eu tô aqui nesse mar de bosta, então eu vou nadar, eu vou me divertir. Essa é a essência do Lobo. Aqui lá no harém alienígena. E tem uma ceninha, se você olhar, essa fumaça aqui sai de algum lugar. E não é do charuto dele. Aí tem um conflito de uma antiga amante, que tem assim introduzindo uma linguagem meio hip hop. E o Lobo, enfim, desentendido, mas ele acaba brincando. Tudo isso no clima de zoeira, tá? Até a história, ela termina assim, ameaça cair o nível. Eu falei, nossa, o Giffen, ele realmente se perdeu, porque manter a comédia... Aí que tá. Comédia e tragédia, as duas são difíceis de fazer. Só que a comédia ela é mais difícil. Eu acho que ela exaure mais o autor.
E o Giffen, ele deixou o nível cair. Aí lá no fim, por mais que seja a coisa pastelão jogada mesmo, ele brinca, pega assim um papel, o roteiro e joga na parede e vou ver o que vai dar. Ele dá o nível, ele vai se sentindo cansado, tá? A história dá uma perdida, só que termina no clima da zoeira, tá? Tem uma piada interna sobre um crítico, é um crítico americano ali que faz, mas se manteve muito com o Lobo. É uma história divertida, gente. É isso que vocês vão encontrar aqui. Um Lobo que a história se mantém assim muito fiel ao título. É sem limites. Você vai ver o maioral, você vai se divertir e principalmente os desenhos, tá? A arte, a colorização é muito bem feita. Gente, eu fico por aqui. Deixa o maioral pra lá. Até mais, gente. Fui!